Muito bem, pessoal, vamos lá para mais uma aula de cálculo 2. Vamos falar hoje sobre campo gradiente e vetores normais a curvas. Então, nós vamos trabalhar esses três tópicos aqui da nossa aula: operadores diferenciais e coordenadas cartesianas, cálculo de vetores normais a curvas e vamos propor aqui um exercício para treino. Bem, então, começando aqui com os operadores diferenciais, nós temos que falar primeiramente sobre o operador nabla. O operador nabla, ele tem essa notação, que é da letra grega delta, só que ao contrário, né? Bem, esse operador, ele não tem sentido sozinho, né? É que nem o sinal de mais, por exemplo. O sinal de mais, ele não tem sentido, né, sem um operando, né? Ou no caso, sem dois operandos. A soma é uma operação que envolve dois operandos. 3 mais 2 vai ter um resultado que é 5. Se eu colocar somente 3 mais, a gente não consegue compreender, né? Não consegue interpretar o resultado disso. Então seria um uso indevido do operador, né? Inserindo apenas um operando, certo? E assim é o operador nabla. Ele sozinho não tem sentido, mas nós podemos aplicá-lo em campo escalar ou em campo vetorial, certo? O que é um campo escalar? Um campo escalar nada mais é do que uma função de várias variáveis. Nós pensamos aqui em uma função f, que é função de três variáveis independentes, olha, variável x, variável y e a variável z. Então é uma função de três variáveis, né? Ou uma função multivariável, tudo bem? Lembrando que esse é o objeto de estudo do cálculo 2, né? É o cálculo de funções multivariáveis, é o cálculo das funções de várias variáveis. Então, sendo f um campo escalar, pense que o gradiente de f é dado por. Ou seja, quando nós aplicamos o operador nabla sobre uma função escalar, né, um campo escalar, nós vamos obter um campo vetorial. O que é um campo vetorial? É uma função, certo? Só que em vez de nós associarmos a cada ponto do domínio dessa função um outro valor, né, um valor numérico simplesmente, nós vamos associar um vetor, certo? Então, para cada ponto do domínio dessa função vetorial, né, nós vamos ter um vetor associado. E quais são as componentes desse vetor? E aí nós temos, olha, a componente x do campo vetorial gradiente de f é dado pela derivada parcial de f em relação a x, certo? Então, a componente x é dada por essa expressão. E a componente y? A componente y é a derivada de f em relação a y, certo? E, semelhantemente, a componente z é a derivada de f em relação a z. Tá? Então, o campo vetorial gradiente, né, ele é um campo obtido a partir do uso do operador nabla sobre um campo escalar, certo? Depois nós vamos discutir um pouco sobre as unidades, né, sobre as grandezas físicas envolvidas, né? Se um campo gradiente ele é obtido de uma função f que tem uma certa unidade no sistema internacional, qual vai ser a unidade dessa nova grandeza, né, que seria dada pelo gradiente? Mas a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, né, acerca disso. Muito bem. Mas é possível também, gente, utilizar o operador nabla sobre funções vetoriais, sobre campos vetoriais. Então existem aqui duas formas de fazer isso, né? A primeira notação envolve esse ponto, né, que relembra, né, ou lembra o produto escalar, mas na prática isso aqui não é um produto escalar, né, porque o nabla em si mesmo não tem sentido, né?
mas a notação é essa. E, semelhantemente, né, isso produz um escalar. Então, essa operação aqui, que envolve um campo vetorial, ela vai produzir um escalar, certo? Então, o campo A agora é um campo vetorial, né? Ele não é um campo escalar. E aí, ao utilizar o operador nabla sobre ele desta forma, nós obtemos um escalar, ou um campo escalar, né? E aí nós temos também essa outra notação, que já vai produzir um outro campo vetorial, certo? Que é o chamado rotacional de A. Bem, o nosso escopo de cálculo 2 não envolve divergente nem rotacional. Isso já seria assunto de cálculo 4, né? Pelo menos nas nossas grades, né, aqui da UFPA. Tudo bem? Mas vale a pena nós falarmos sobre isso, porque é interessante, né, essa abordagem do uso do operador nabla em diferentes contextos, tá? Mas a nossa ênfase aqui vai ser no gradiente, tá? Nós temos uma função escalar, e nós vamos aplicar o operador nabla sobre essa função e obter um campo vetorial, tá? Tudo bem, gente? Muito bem, vamos então agora para o nosso segundo assunto, que é o cálculo de vetores normais a curvas, tá? Então, imagine aqui que eu posso escrever um vetor, né, como nós vimos na aula passada, sempre como sendo uma magnitude, né, ou um módulo, vezes um vetor unitário, certo? Então aqui eu tenho um vetor U, que tem módulo U, e ele aponta, né, no sentido do vetor unitário AU, tá? Então a gente usa esse chapéuzinho aqui para indicar que é um vetor unitário, ok? Bem, então nós já vimos isso na aula passada, né? Eu só reescrevi agora como U e V, tá? Mas nós temos aqui então o vetor U, olha, como sendo o módulo U vezes o AU, né? Então o U é a projeção escalar de U sobre esse vetor unitário, tá? Certo? E da mesma forma, o U é a projeção de menos U, ó, é a projeção de menos U sobre o vetor unitário menos AU, tá? Tudo bem? Então, se a gente pensar assim, né, o módulo ele é sempre positivo, né? Isso é natural, tá? Então, por isso que eu falei, né? Nós podemos pensar sempre nos vetores como sendo um módulo, ó, módulo sempre positivo, né? Se U aqui é positivo, ok? Multiplicado pelo vetor unitário que indica o sentido do vetor. Então, o sentido do U é AU, né? É o mesmo do vetor unitário AU. E o sentido de menos U é o mesmo sentido do vetor unitário menos AU, ok? Então, só para recordar esse assunto que nós vimos na aula passada. Muito bem, vamos pensar agora em funções. Então, a primeira função é uma função constante, né? Em que o y é igual a uma constante k. Então, vamos imaginar aqui vetores, né, que sejam normais a essa curva. Então, a primeira ideia é conseguir imaginar aqui a curva, né? Se o y é igual a k, então, para qualquer valor de x, né, do nosso domínio, nós vamos ter o y igual a essa constante k. Certo? E aí uma outra pergunta, né? Quantos vetores normais da curva existem? Tá, vamos pensar aqui um pouco, então. Eu coloquei um exemplo usando k igual a 2. Então, para k igual a 2, nós temos essa curva. Eu limitei aqui o domínio de menos 5 a 5. E para cada valor de x, né, que pertence aos reais, né, nesse caso, nós temos o y igual a 2. Tudo bem. Se eu pensar aqui em qualquer ponto deste, certo? Eu tenho vetores normais, né? Formando o que, gente? O vetor normal forma 90 graus com a superfície, certo? Ele é ortogonal à superfície.
Então, eu vou ter um vetor que vai apontar aqui, ó, certo? Qualquer ponto desse. Mas percebam que, além desses vetores, eu tenho vetores que apontam para baixo, por exemplo. E eles também são normais da superfície, certo? E eu posso ter também vetores que têm módulo diferente de 1, né? Ou seja, eu não tenho somente vetores unitários que são normais à superfície, né? Então, o que eu posso imaginar? Se eu for responder essa pergunta aqui, né? Quantos vetores normais a curva existem? Infinitos, né? Existem infinitos vetores normais a essa curva. Mas se eu reduzir agora somente aos vetores unitários, né? Eu posso pensar assim, olha, cada vetor aqui é unitário, certo? Módulo 1, né? Lembrando que os vetores, o módulo dos vetores, o módulo dos vetores vai indicar, né? Ele vai, digamos assim, carregar a informação da unidade física daquela grandeza, né? Eu posso ter velocidade, aceleração, né? Campo elétrico, campo magnético e outras grandezas que são grandezas vetoriais, certo? Então, o módulo de um vetor vai nos indicar a dimensão desse vetor, né? A unidade desse vetor, ou dessa grandeza física. Mas aqui eu quero focar apenas no aspecto geométrico, né? Então, é comum nós associarmos, né, o módulo, né, na mesma escala que nós estamos trabalhando aqui no espaço, tá? Mas não quer dizer que a grandeza vetorial tenha um módulo, né, em metros, por exemplo. Não é isso, tá? Se eu tiver velocidade, por exemplo, vai ser o que, gente? Metro por segundo, né? No sistema internacional. Se for aceleração, eu tenho metro por segundo ao quadrado, ok? Ou seja, cada grandeza tem a sua unidade física, mas nós vamos trabalhar aqui associando, né, o módulo do vetor ao próprio eixo que nós estamos trabalhando aqui, né? Certo? No caso, as dimensões, nós vamos associar os módulos aos tamanhos correspondentes no espaço, né? Só para facilitar a nossa visualização. Muito bem, então se nós pensarmos aqui em vetores normais dessa curva, em qualquer ponto, né? Eu estou colocando só alguns vetores, né? Claro que isso aqui é uma questão contínua, né? Para cada ponto que existe nessa curva eu tenho um vetor associado, né? Eu tenho um vetor normal a essa curva, então eu vou ter infinitos vetores, né? Mas eu vou pensar agora em um ponto específico. Vamos pensar aqui nesse ponto, ó. Quantos vetores normais a essa superfície neste ponto, né, nós temos? Ainda temos infinitos vetores, né, de diferentes módulos, certo? Porém, se nós pensarmos agora em vetores unitários, aí nós temos este vetor unitário que está indicado aqui, outro vetor que aponta para baixo, né, que seria o simétrico deste, certo? Então, sempre vamos ter dois vetores unitários, né, paralelos, certo? Então, se eu chamar aqui de AU, por exemplo, como eu fiz antes, o outro vai ser o menos AU, né? Que também é normal, superfície, tá? Bem, como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? A gente pode pensar assim, olha, eu tenho um vetor, né? Se eu pensar aqui na curva, né? Essa curva, ela vai ser paralela, né, ao vetor unitário x, né? Ao versor x, né? X chapéu. É o mesmo que eu utilizava antes, gente. Só que eu indicava com i, né? A gente pode usar essa notação também para indicar a própria variável, né, do eixo, certo? Então, o versor x, ó, ao versor x. Bem, se eu quero calcular o vetor unitário que é normal, o que eu posso fazer? Eu posso usar a matriz de rotação, né? Vocês lembram disso? Lá de álgebra linear, nós temos a matriz de rotação.
Então eu vou rotacionar 90 graus, certo? Então a matriz tem aqui, né? Cosseno do ângulo que eu vou rotacionar, né? Cosseno de θ, por exemplo, menos seno de θ, menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. Como o θ é 90 graus, ou π sobre 2, vamos ficar com 0, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 dá 1, então fica menos o seno, né? Então fica menos 1, e aqui 1 e 0. Ao multiplicar isso, então vamos fazer a multiplicação matricial, né? Linha por coluna, 0 vezes 1 dá 0, menos 1 vezes 0 dá 0. Então a componente x desse vetor é 0. E a componente y? 1 vezes 1, né? Dá 1, mais 0 vezes 0 continua dando 1, né? Então vamos ficar com a componente y igual a 1. Então o que é interessante aqui? Em qualquer ponto dessa curva, o vetor unitário aponta nesse sentido, no sentido do versor y, né? Ele aponta no sentido do versor y, tudo bem? Que aponta para o sentido positivo do eixo y. Tá? E eu perguntei aqui, né, qual seria a outra expressão válida para a n? Seria o menos y, certo? Menos versor y. Por quê, gente? Eu poderia, em vez de rotacionar 90 graus, eu poderia rotacionar menos 90 graus, né? Certo? Então, rotacionei 90 graus positivo, eu poderia rotacionar menos 90 graus, né? 90 graus negativos. E aí nós teríamos a outra expressão para o AN. Tá? Tudo bem? Essa é a ideia. Vamos pensar agora em outras funções, né? Então, y igual a x. Nós sabemos que nós temos uma curva, né? Que é uma reta que passa pela origem. Tá? E a cada unidade que aqui nós percorremos em x, digamos assim, nós vamos também percorrer uma unidade em y. Tá? Então, é uma função em que nós temos essa proporcionalidade, certo? Bem, o que nós podemos fazer aqui? Como isso aqui é proporcional, eu posso imaginar aqui um triângulo retângulo, certo? Ou seja, nesse triângulo retângulo, os catetos, eles têm as mesmas dimensões. O cateto, se eu pensar aqui no ângulo θ, por exemplo, eu tenho um cateto adjacente a θ igual ao cateto oposto a θ, certo? Ou seja, a tangente de θ é igual a 1. Qual é o ângulo em que a tangente é igual a 1? Né? Ou usando a linguagem das funções inversas, né? Qual é o ângulo cuja tangente vale 1? Né? É o arco tangente, né, que nós chamamos. 45 graus, né? Ou π sobre 4. Então, nós podemos pensar assim. A gente pode pensar aqui no vetor x, que nós já temos. Podemos rotacionar 45 graus. Vamos estar com os vetores aqui paralelos à curva, né? E aí, rotacionar mais 90 graus. Pode ser feito assim, né? Então, tá aqui, ó. Esse vetor AP, ele aponta no sentido da curva, certo? Então, vou rotacionar aqui 45 graus, certo? O seno e o cosseno de 45 graus são iguais, né? São iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, pronto. Fazendo isso, vamos obter, olha, a componente x desse vetor unitário, né? Desse vetor unitário é raiz de 2 sobre 2. E a componente y também, certo? Também é. Perfeito, gente. Mas eu não quero o AP, eu quero o vetor normal na superfície. Então, rotaciono esse AP, né, mais 90 graus. Então, tá aqui, ó. A gente vai rotacionar aqui mais 90 graus o vetor AP. Tá? Então, vamos ficar com raiz de 2 sobre 2, menos x, né, menos o versor x, mais o versor y. Então, perfeito, né? A componente x, olha, é negativa,
Se a gente for projetar aqui, ó, a seta é para a esquerda, né? Negativa, a componente y é positiva. Então, está tudo sob controle aqui. Então, em cada ponto dessa curva, né, novamente nós vamos ter o mesmo vetor, os mesmos vetores unitários, né, normais. Né? Eu posso pensar nesse, né, que eu estou indicando aqui, ou posso pensar nos simétricos, né, que seria o negativo deles. E agora vamos pensar na curva x ao quadrado. E aqui a coisa já muda, né? Por quê? Porque agora nós temos diferença, né? Diferença do perfil da curva, né, em cada ponto. Então, por exemplo, se eu estou aqui, olha, em x igual a 0, qual seria um vetor unitário normal? A curva, nesse ponto. Seria y, né? Versor y ou versor menos y. Tudo bem? Mas se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, x igual a 3, aí eu não tenho mais esses vetores, né? Y e menos y como normais. O que eu tenho que fazer aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui inclinado, né? Tudo bem? Então o perfil é esse, ó. A gente pegar alguns pontos aqui, vamos ficar com esse perfil, ó. Vetores unitários, né? Em x igual a 0, temos para cima, né? Ou para baixo. E aqui nós temos esses outros vetores, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Bem, aquele procedimento de usar a matriz de rotação não é o mais indicado agora, né? Porque a gente não tem simplesmente uma curva paralela a x, né? Ou a y, por exemplo. Ela já tem um perfil diferente. Então existe uma outra forma de nós calcularmos isso, tá? É possível também fazer usando cálculo 1, né? Seria usando as derivadas em cada ponto e depois fazendo as rotações, mas ainda assim vai ser algo trabalhoso. Vamos continuar. Se eu pensar agora em y igual a x ao cubo, né? Novamente, né? Não é algo simples de ser feito simplesmente usando o cálculo de matriz de rotação, né? Nós temos desse perfil agora, né? Para x igual a 0, nós temos esse vetor normal, por exemplo. Também tem o negativo, né? Se nós pensarmos. E aqui, olha, à medida que a curva vai sendo alterada, né? Nós temos aqui outros vetores, né, associados, tá? Se nós tivermos uma outra função, né? Agora um produto, né? X cosseno de x, né? Produto x, x vezes cosseno de x. E aí a curva já tem esse perfil, né? De menos 3 a 3, ó, x igual a menos 3 e x igual a 3. Né? Novamente nós vamos ter outros vetores associados, tá? Então a pergunta é, como é que nós conseguimos criar um procedimento que se aplica a qualquer caso desse, né, para calcular o vetor unitário normal à superfície? Vamos agora então para o ponto mais importante dessa aula. Se considerarmos y igual a f de x, os valores da grandeza f, em função da variável independente x, serão indicados pelas ordenadas dos pontos dos gráficos. Normal, né? A gente pode pensar assim, para cada valor de x, eu tenho um valor da grandeza física, né? Naquele ponto. Então, x igual a 3. O y vai ser, né, aqui próximo de menos 3, pelo menos, né? E assim por diante. Essa é uma forma de interpretar. Mas, nesse contexto aqui de vetores normais, o que é mais interessante fazer? Em vez de nós interpretarmos a função desta forma, vamos fazer o seguinte, ó. Se considerarmos y igual a f de x como uma curva em que dada a função g de x e y é igual a 0, os pares ordenados que definem os gráficos são simplesmente parte do domínio da grandeza g. Ou seja, eu não vou interpretar mais a curva como sendo, né, valores de x e da grandeza física, né, de uma grandeza física específica. Mas eu vou pensar agora tanto em x como em y como variáveis independentes, ok? E além disso, quando y é igual a essa curva, né,
que é dada por f de x, nós temos essa função g igual a zero, ok? Quando nós fazemos isso, o que acontece? A gente pode trabalhar com o gradiente da função g. Tá? Então vamos ver aqui as perguntas. Olha, se considerarmos g como sendo y menos f de x, para onde os vetores que formam o campo vetorial gradiente de g apontarão? Certo? Então, o que nós podemos fazer? Eu pergunto para vocês, para quais valores de y, certo? Essa função aqui cresce, ou seja, assume valores maiores, né? Maiores que zero. É só fazer, ó, y menos f de x tem que ser maior que zero, ou seja, y tem que ser maior que f de x. O que isso quer dizer? Que os valores de y, olha, tem que estar acima dos valores de y que nós temos aqui na curva, né? F de x. Quer dizer, então, quando eu defino g de x e y desta forma, nós vamos ter sempre o crescimento da função nessa região aqui, ó, acima da curva, certo? Acima da curva, certo? Acima da curva, y maior do que o f de x, tudo bem? Mas também nós podemos pensar de outra forma, né? Podemos fazer assim, podemos descrever o g de x e y como sendo f de x menos y, certo? E aí, para quais valores de y nós vamos ter o g de x e y maior que zero? Novamente, vamos fazer f de x menor que y maior que zero. Ou seja, f de x tem que ser maior que y. Ou seja, y tem que ser menor que f de x. Então, quando y é menor que f de x, aí sim nós temos valores positivos para o g de x e y, certo? Tudo bem? Ou seja, se eu escrever dessa forma, então, a função g não vai crescer mais nessa região aqui, ó, em que o y é maior que o f de x, mas sim nesta outra região, tudo bem? Onde o y é menor que f de x. Tá? Então, essa f de x, ela vai servir como uma fronteira, né? Nós temos uma fronteira aqui, e acima da fronteira ela vai ser positiva ou negativa, e abaixo da fronteira ela vai ser positiva ou negativa, de acordo com a minha definição, né? Se eu definir o g de x como sendo y menos f de x, ou f de x menos y. Tá? Então, olha que interessante, quando nós utilizamos essa interpretação, os vetores unitários normais da curva y igual a f de x, né, são dados pelo gradiente, né? A orientação deles é igual à orientação do gradiente, do campo gradiente. Lembrando que o campo gradiente, em cada ponto do domínio, ele vai ter uma orientação, né? Ele vai ter um vetor associado, e para cada ponto da curva, né, eu tenho ali um vetor unitário associado, certo? E aí você tem que tomar cuidado com isso, né? Eu posso ter dois vetores unitários normais, né? Um no sentido do gradiente, né? E o outro no sentido oposto, né? Seria o negativo disso. Então aí nós temos que interpretar o problema, né? Para podermos escolher corretamente o sinal. Tá? Mas o que importa é que esses vetores unitários, eles são paralelos ao campo gradiente. Então, tanto faz, né? Se eles são no mesmo sentido ou no sentido oposto, né? Sentido oposto do campo vetorial gradiente. Tudo bem? Bem, para nós terminarmos a aula de hoje, nós deixamos aqui um exercício, né? Esse exercício ele foi retirado do livro do Sadico, Elementos de Eletromagnetismo, 5ª edição. Vamos lá, determine um vetor unitário normal AS, então aqui é uma função de 3 variáveis,
S de x, y e z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos z no ponto 130. Tá? Então, aqui nós já temos a função, já temos uma superfície, né, que pode ser definida usando esses valores. Já temos uma superfície definida, né, que é a superfície S, e ele quer saber o vetor unitário normal, a superfície no ponto 1, 3 e 0. Tá? Então nós podemos trabalhar com gradiente. Calculamos o gradiente. Depois disso, calculamos o gradiente no ponto dado. E depois calculamos o módulo, né, desse gradiente e fazemos a relação para encontrar o vetor unitário normal. Mas eu deixo aí para vocês. Peço que coloquem nos comentários a resposta de vocês. E se estão gostando do nosso conteúdo, por favor, curtam, né, o vídeo, compartilhem e também se inscrevam no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. É isso. Obrigado. Até mais.